Oi, gente! É um prazer compartilhar com vocês informações importantes sobre este medicamento homeopático, do qual não pode faltar no kit emergencial, tá certo? Então, Brionia alba é uma bênção verdadeira para aqueles que enfrentam os sintomas aí da dengue ou qualquer vertente aí gripal, tá certo? Não quer dizer assim que este medicamento é para gripe ou que é para dengue. Nós temos que verificar os sintomas mais intensos deste momento, tá certo? Então, vamos aferir neste estudo hoje. Eu sugiro que você pegue aí o seu caderno, a sua caneta e anote as informações importantes que eu trouxe para você. Para quem não me conhece, meu nome é Mildred, eu sou homeopata e estou aqui para esclarecer a forma como a homeopatia clássica trata pessoas nesses estados, tá certo? Então vamos estudar aqui o cenário de adoecimento de um caso de Brionia alba, tá certo? Então vamos lá. Imagine que você está irritado. Não é uma irritação assim agressiva, tá? Você apenas quer ficar sozinho, não quer que as pessoas fiquem perguntando algo, para você neste momento, você reluta para responder, pois o esforço dessa conversa, é terrível e pode agravar os seus sintomas e você neste momento quer ficar quieto, sozinho, tá certo? Então, os sintomas gripais iniciam, lentamente. Os sintomas da dengue ou de qualquer outra vertente, chikungunya, zika, tem a covid também. Nesse padrão aqui de medicamento, iniciam lentamente, tá certo? Então, é importante entender como o adoecimento inicia, pois existem medicamentos que seus sintomas começam rapidamente, de forma bem súbita. Por exemplo, você estava bem, hoje, agora, e no dia seguinte, ou em questão de horas, você adoece, tá certo? Então, existem medicamentos com esse padrão de comportamento. Acônito na Pelus, você está bem agora, pegou um vento frio e seco, você pode adoecer. Tem outros medicamentos também que tem esse padrão, mas acônito é muito rápido, bem como beladona, tá certo? E esses dois que eu citei têm os sintomas particulares dele. Então, se você quer que eu comente sobre esses medicamentos assim de forma bem objetiva, você deixa aqui nos comentários, o nome dos medicamentos que eu vou fazer um vídeo para vocês aí. Então, os sintomas do medicamento que a gente está estudando agora, Brionia alba, começam gradualmente, semelhantes ao que vemos em Gelsêmio, tá? Mas com diferenças bem marcantes, tá certo? Em situações de emergência, você que precisa de Brionia terá dores nos músculos e nos ossos, você sentirá pesado, assim, não é tão intenso o peso de Gelsêmio e também não é aquelas dores fortes de eupatório, nos ossos e nos músculos. São sintomas que tem nesses medicamentos, mas a gente tem que aprender a distinguir o padrão de comportamento, tá certo? Então, Brionia vai ter as dores mais perfurantes, além do peso, vai sentir essa dor mais perfurante, tá? O alívio dessas dores musculares, tá certo? Ósseas, vão melhorar sob a pressão. Por exemplo, se tiver com uma dor do lado esquerdo, a pessoa deitando desse lado doloroso vai aliviar, tá? Então, o seu sistema respiratório também é atingido, resultando em tosse seca, onde a pessoa necessita pressionar o peito como eupatório. Mas lembra que em eupatório, as queixas ósseas e musculares são mais fortes. E em Brionia, nós vamos ver as queixas do sistema respiratório sendo mais reclamadas, tá certo? Então, você consegue verificar como tem diferenças, mesmo que parece, mas não é?
Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque se nós tivermos essa pegada de conhecimento, de diferenciar os sintomas, vai fazer toda a diferença para que você tenha bons resultados rápidos nessa situação, tá? Então, vamos lá. Toda doença tem um percurso. E aqui, de simples gripe, né, o padrão de Briônia, por exemplo, você está com um diagnóstico de dengue, né, uma situação de Covid, pode se transformar numa questão mais grave se você não tratar corretamente. Então, vai desenvolvendo laringite, em seguida pleurisia, que é uma inflamação na camada dos pulmões, tá? E aí vai seguindo também para bronquite e até mesmo pneumonia, onde a pessoa vai querer melhorar também do lado afetado. Se é do lado esquerdo, né, vai melhorar do lado esquerdo. Se é do direito, melhora do lado direito, tá certo? Então, o ápice do desconforto é a asma. Gente, não deixe chegar neste ponto para querer tratar sozinho. Procure um especialista, tá? Vamos nos concentrar então nas emergências aqui. Simples, que podem ocorrer em casos de dengue ou qualquer vertente de gripe. Que você tenha os sintomas intensos, nós temos que ser prudentes. Então, vamos lá. Vontade de ficar quieto, não é? Deitado sozinho. Quer ir para casa mesmo estando em casa. Não quer conversar, gente. Não fala comigo, não vai nem querer responder. A pessoa vai falar, não quero conversar. Esse padrão de comportamento também tem arnica. Mas nós temos que nos atentar aos sintomas predominantes, um conjunto, não é só um sintoma, tá certo? E aqui, além, né, dessa questão de não querer conversar, de querer ficar sozinho, de querer ficar em casa, a pessoa vai ter uma face, né, mais congestionada, tá certo? Então, à medida que vai aprofundando ou a doença vai tendo seu curso, a pessoa vai desenvolvendo uma tosse seca. E essa tosse é causada por uma irritação na laringe, parecendo que tem um muco, né, na traqueia. Então, assim, há casos que ao tossir, a pessoa sente pressão na cabeça. E essa tosse pode levar à micção involuntária, que também é um sintoma forte em outro medicamento. O medicamento Pulsatilla, que é completamente diferente de Briônia alba. Tem esse sintoma em comum, mas o seu padrão de comportamento, só vou falar uma aqui, viu, gente? Pulsatilla gosta mais de aconchego, de companhia, de atenção no momento que está adoentado. E Briônia não vai querer de jeito nenhum, ele vai querer ficar quieto, tá? Sozinho. A gente tem que saber desses padrões de comportamentos. Então, vamos lá. Apesar dos sintomas semelhantes entre medicamentos, as características comportamentais diferem drasticamente. Tá? Casos clássicos de Briônia apresentam intensa sede e boca seca. Os casos clássicos, com esse comportamento, intensa sede e boca seca. Se tiver, essa ressalva é importante, tá? Porque existem pessoas que têm, assim, apenas só leu ali e não consegue diferenciar, e aí vai achar que, porque não tá com sede, então eu não vou dar Briônia. Não tem nada a ver, tá? Se tiver com comportamento que eu falei agora e esses sintomas intensos, a pessoa falar não tenho sede, mas a boca lá está seca, né? Tá com aversão ao movimento, aquela fraqueza toda, tem que administrar este medicamento que é o mais adequado, tá? Os outros sintomas são mais importantes do que este, tá certo? Então, além da tosse, pode ocorrer também rouquidão e dor na laringe ao tossir, sensação também de escoriação na garganta, tá certo? Agora vamos compreender
como que será essa dor de cabeça, porque existem pessoas que nesse momento terão dor de cabeça. Então, a dor de cabeça de Briônia também é peculiar, é intensa, tá? Tem uma sensação de pressão, pulsação, geralmente do lado esquerdo, podendo irradiar para o olho esquerdo. Isso é um sintoma clássico também de Briônia, e tem um outro medicamento que tem esse sintoma também muito clássico, mas é um medicamento que também tem um padrão frio e não convém para usar em casos de Covid ou dengue, tá certo? É sépia que tem esses sintomas, tá, gente? É que eu vou aqui falando com vocês e aí vou me lembrando dos medicamentos, porque eu já tenho essa facilidade, né, de conseguir conectar uma coisa com a outra, e aí eu tento passar aqui para vocês, tá? Então, voltando à dor de cabeça de Briônia, ela ela inicia a dor de cabeça, né, pela manhã, e ao abrir os olhos e movimentar esses olhos aí, você vai iniciar essa dor de cabeça, tá? Se caso você tiver uma náusea, né, ou uma vertigem, e ao levantar pela manhã e você tem esses sintomas e tem essa vertigem, tudo fica rodando, Briônia alba também pode auxiliar aí nesse caso, tá? Bem, tudo em Briônia piora, né, com o movimento. É a tosse, são os espirros, a respiração, até mesmo o calor, né? Então, qual seria a solução? Além do descanso, das bebidas não muito frias, né? E também não muito quentes. Deitado sobre o lado doloroso, a gente tem que observar isso, tá certo? Especialmente quando houver dor pulmonar, muscular, óssea, a gente vai pensar em Briônia também, né? Para tomar e melhorar, tá certo? E para as orientações de dosagem e administração do medicamento, eu peço que vocês retomem ao vídeo lá do Eupatório ou do Gelsêmia, que eu falei disso lá também, tá? Então, lembre-se que Briônia é um medicamento muito útil também em situações crônicas, como apendicite, tá? Com os sintomas de Briônia, tá? Mas a gente está aqui apenas... E tem outras questões também, tá, gente? Mas a gente está aqui apenas para falar da situação emergencial que pode acontecer nessa questão de gripe, tá? De febre, diagnóstico de dengue, você tá com chikungunya, zika, essas vertentes aí, tá? Então, antes aí que eu conclua nosso estudo, vamos a essa citação do homeopata Nash, que reforça, né, aqui pra gente o que eu estou dizendo, né? Ele diz assim: não faz diferença qual o nome da doença, se o paciente sente-se muito melhor deitado, imóvel, e sofre gradualmente com o menor movimento, e quanto mais frequente e extenso for o movimento, mais essa pessoa sofre, Briônia é o primeiro medicamento a ser pensado, estudado, tá certo? Então, Nash faz essa afirmativa aqui para nós, para que nós aí possamos compreender os sintomas importantes de cada medicamento, tá certo? Então, eu espero que essas informações sejam úteis para você e que você possa aí compartilhar o vídeo com mais pessoas que querem aprender homeopatia e usarem a homeopatia de forma consciente. Então, um enorme abraço, gente. Até a próxima e se cuidem aí!